Se você entrou nesse vídeo achando que você vai aprender design, aprender a se tornar um designer, aprender tudo sobre design em menos de 10 minutos, por favor, né? Venhamos e convenhamos. Mas eu vou te ensinar pelo menos o básico do básico do básico do design, pra você pelo menos saber o que fazer, saber como criar uma arte bonita, saber como fazer algo legal, saber pelo menos o mínimo do design. E para começar você tem que entender, diferenciar arte de projeto. Eu não vou entrar no mérito de falar se design é ou não é arte, porque é um assunto muito complexo e eu não tô com cabeça para isso. Mas entenda que design projeta. Faz projetos, desenvolve projetos, e é isso que o designer faz o tempo todo. E sabendo que o designer faz projetos, você tem que entender que design é estratégia, ou seja, exige pesquisa, análise, ler briefing, coletar referências e entender que você produzir uma arte, essa arte não é pra você. Ela é pra quem vai ver o seu trabalho. Um cliente seu, cliente do seu cliente. Entenda que toda a arte que você faz, todo o seu projeto, todo o seu design que você faz, não pode levar ao seu gosto pessoal. Claro, você pode ter uma pegada diferente, um estilo só seu, um estilo que você gosta de fazer, mas isso não pode pensar na hora que você tá criando. Pelo menos não no começo. Mais na frente, quando você estiver avançado na área, for um cara muito foda, as pessoas vão te contratar pelo seu estilo. Mas no começo evita, porque às vezes você não tem um know-how de conhecimento tão grande e pode sair coisas como essa. Lembre que existe um emissor e um receptor. O emissor é você, que você está criando o seu design, e o receptor é a pessoa que vai receber essa arte, a pessoa que vai olhar, que vai entender, que vai ler, que vai visualizar, que vai curtir, comentar. Ou seja, você tem que criar o seu projeto tentando mirar essa pessoa, tentando acertar essa pessoa que vai receber a sua arte. E também eu queria falar um ponto muito importante, pelo menos pra galera que tá começando, eu vejo muito isso é uma baboseira terrível. Designer é designer em qualquer software. Se você me dá o pedir pra fazer uma arte no Paint, eu vou fazer algo bem feito. Eu vou saber criar um trabalho bem feito. Ou seja, não é porque fulaninho usa Photoshop, o ciclano usa Canva, outro usa Figma, se ele usa o Photoscape, que ele vai ser menos designer, que ele vai ser mais designer, se ele vai ser melhor, menor. Entenda que designer, ele é designer em qualquer canto. Ele vai saber criar algo bom, algo que atinge o seu público independente do software. Agora que eu já falei esses pontos importantes, a gente vai para a parte prática. No design existe uma série de boas práticas para você criar uma peça visualmente agradável, né? Visualmente bonita. Mas lembrando que isso não é lei, não é regra assim, que você tem que fazer desse jeito. Mas aprende primeiro a fazer do jeito que a galera considera como correto, para depois brincar e usar isso a seu favor. Para começar, a gente vai por cores. Cores é um assunto extremamente complicado, é um assunto bem chatinho, um assunto que você vai estudar para sempre, você nunca vai parar de estudar sobre cores. Cada cor emite uma sensação, e quando a gente mistura essas cores, tem outras sensações. Ou seja, para criar uma paleta de cor, você precisa entender que cada cor ela transmite um sentimento. O vermelho, ele pode ser a cor da paixão, da raiva, da sedução, do ódio, do perigo. Azul, ele pode transmitir segurança, transmite calma, transmite harmonia. O verde, ele pode transmitir saúde, dinheiro, esperança, até mesmo nojo. Já o roxo, ele pode transmitir medo, tristeza, luxúria, riqueza. O branco, ele transmite paz, cuidado, pureza. E o preto, ele pode transmitir tanto luto, solidão, quanto também riqueza, modernidade. Isso são apenas algumas cores. Lembrando que cores é um assunto bem extenso e mesmo com vários anos estudando design, eu ainda não dominei 100%. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o livro Psicologia das Cores, que eu vou deixar aqui no link embaixo para você comprar, caso você tenha interesse. E além de pensar no significado das cores, você saber que cada cor significa algo, você tem que se atentar ao contraste, ou seja, cores com contraste muito próximo, elas tendem a dificultar a sua visão. Ou seja, às vezes você não consegue diferenciar uma cor da outra. Se você tem uma cor lá, um branco de um cinza muito clarinho, você não vai conseguir diferenciar, vai ser muito ruim você ver, você realmente ter um contraste dessas cores. Uma boa prática de design é você usar o 60-30-10, ou seja, uma cor principal, uma cor de contraste e uma cor de ênfase. Pode usar isso que não tem erro. Eu uso isso praticamente na maioria dos meus projetos e sempre dá certo. Relembrando novamente que a cores é um assunto muito extenso. Isso é só a pontinha do iceberg. E falando no assunto extenso, a gente vai para tipografia. Tipografia é outro assunto gigantesco. Você nunca vai parar de estudar tipografia. Tipografia, eu acho que deveria ter uma faculdade só falando sobre tipografia. De maneira prática, existem 3 tipos de fontes que eu considero as principais: serifa, sem serifa e manuscrito. A fonte serifada é aquela fonte que transmite essa classe, essa elegância, esse sentimento assim de old money. Já a fonte sem serifa, ela é o contrário da serifada, ou seja, ela não possui esse tracinho, é uma fonte mais moderna, é uma fonte que
que transmite uma jovialidade, uma fonte um pouco mais fácil de ler, inclusive, que são as fontes que a gente usa nos sistemas. Vocês podem ver que no seu celular, tenho certeza que vai ser fontes sem serifa, uma fonte... Ela é muito mais fácil de ler, uma fonte muito mais moderna. E a terceira, que eu considero muito importante, é a fonte manuscrita. Como ela já fala, é uma fonte que ela tenta imitar um texto cursivo, realmente um manuscrito. E assim como as cores, cada fonte transmite uma sensação. Como eu falei, a fonte serifada, ela transmite essa sensação de elegância, de luxo e tal. A sem serifa, ela transmite a sensação de modernidade e tal. E a fonte manuscrita é uma fonte um pouco mais descolada, é uma fonte um pouco mais criativa. Volto batendo naquela tecla. Aprenda como usar em cada projeto. Ou seja, cada fonte também vai comunicar com determinado público. E outra boa prática dessas fontes é usar no máximo 3 fontes por projeto. Mais de que isso fica um pouco bagunçado. A não ser que você queira transmitir isso. É isso que eu falo, não existe regra no design. Mas, primeiro, aprenda a usar a boa prática para depois brincar com isso. Agora a gente vai para os princípios de design. Os princípios de design são algumas regrinhas para deixar o seu visual um pouco mais organizado, algo mais visualmente bonito, assim. Só vou falar 4 porque para mim são os 4 principais. O primeiro princípio do design é a repetição. A repetição é como se fosse realmente manter um estilo visual, ou seja, manter as cores, a tipografia. Tudo precisa se comunicar, precisa ter uma repetição. Você não vai estar o seu projeto com uma fonte específica e do nada você mete uma fonte totalmente nada a ver, ou se não uma cor totalmente nada a ver. Você vai dar uma quebra no seu design, vai ficar algo estranho. O segundo princípio é o contraste. Contraste é realmente um truque para poder chamar a atenção a determinado assunto. Tipo, você colocar um botão de compre agora. Nessa primeira versão você vê que é algo um pouco difícil de enxergar. Já nessa... fica algo mais fácil, algo mais interessante de se ver, porque tem um contraste. E você pode trabalhar com isso de diversas formas, seja mudando o peso da sua fonte, mudando a cor de determinada parte. Ele serve para realmente destacar o que importa. E o terceiro princípio é o alinhamento. No alinhamento, a ideia é realmente deixar alinhado, deixar você certinho. Muitas das vezes eu vejo muita gente formada errando na questão do alinhamento. Às vezes você tem lá um texto da corrida, né? Um título, um subtítulo, e às vezes um tá pro lado, outro tá pro outro, fica realmente tudo desalinhado. Isso não é visualmente agradável. Ou seja, nada de meter as paradas tudo troncha, tudo errada. Claro, isso não é regra, você pode se brincar com isso. Inclusive tem muitos projetos fodas que envolvem você brincar com o alinhamento e deixar algo totalmente bagunçado, mas primeiro aprende o correto para depois brincar. E o quarto princípio que eu acho muito importante é a proximidade. Imagina que a gente tá numa festa. Quando você vê algumas pessoas muito próximas uma da outra, você tende a achar que são um grupo. E no design é realmente isso. Você precisa agrupar seus itens relacionados. Ou seja, se você tá falando... se você tem lá um título e o texto... se você coloca um embaixo, outro lado, do outro lado, separado... as pessoas não vão ter conexão de que... são coisas relacionadas. Ou seja, tenta deixar tudo que é relacionado próximo do outro. Lembrando que existe um mundaréu de princípios de design. E esses são só alguns que eu considero, assim, pra mim, importante aprender quem tá iniciando nessa área. Esse vídeo é só o básico do básico do básico pra quem quer se tornar designer. Entenda que fazer uma arte bonitinha, fazer um postzinho do Instagram bonitinho, arrumadinho, não te torna um designer. E pelo amor de Deus, não caia na lábia desses vendedores de curso achando que você vai se tornar um designer em pouquíssimo tempo, que você vai ficar rico, milionário, que é uma profissão fácil. Se aprofunda nos seus estudos, busca criadores de conteúdo que realmente ensinam design de verdade, que vão agregar valor na sua vida. Design não vai te deixar rico, pelo menos não de maneira rápida. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que tá pensando em entrar nessa área. E é isso, falou!